Obrigada por ter aceitado o meu convite para a gente fazer esse bate-papo, né? Finalmente fazer essa live aqui, nossa, né? É, Demorou, mas pois saiu. Que bom, muito conseguimos, bom. né? Conseguimos. E ó, as seguidoras mandaram várias perguntas, selecionei, tentei botar bastante coisa aqui, né? Aqui algumas estavam parecidas, então eu dei uma filtrada para não ficar muito extenso. Mas se a gente não conseguir falar muitas delas hoje, a gente marca outro bate-papo, tá Com bom? toda certeza. Tá bom. Né? Porque, afinal de contas, assim, a dúvida de uma pode ser o questionamento de várias outras, então vai ser bom para todo mundo. Então, Tá vamos bom. embora. Vou já começar aqui a pergunta, tá? A primeira, ó. Quais os hormônios que toda mulher de 40 deve usar? E, ó, não tô lendo o nome de ninguém, não, tá? Tá. Nenhum hormônio. Usar nenhum É, hormônio. Aos 40, os hormônios são utilizados, são usados como terapia, quando há alguma necessidade. Ninguém vai usar hormônio sem necessidade, porque o hormônio pode causar alguns danos na pessoa. Tem mulheres que não podem usar hormônio de jeito e maneira nenhuma, porque, ora, pode desenvolver algum problema de mama, de câncer de mama, de endométrio, pode ter de vascular, trombose. Quer dizer, o uso do hormônio tem que ser prescrito pelo ginecologista. Não é você chegar na farmácia e dizer, eu quero aquele hormônio ali. Não, não é bem por aí. e isso varia Entendeu? de mulher para mulher, né? Isso é muito. É passar por exame, não é Para assim, né? todos, para todos nós. Exatamente. Por Exatamente. favor. Na verdade, eu acho que a gente, a gente, quando faz uma consulta ginecológica, a gente parte de 4 pilares para essa consulta. A parte física, que a gente vai examinar a paciente, a gente vê a paciente, da necessidade, se tem alguma alteração. A parte mental dela, que é o pensamento, o que ela pensa, quais são os tabus que ela pode vir a ter, quais são as restrições que ela já traz na vida dela. O pilar emocional, né, em que ela vai gerenciar as emoções dela, como é que ela gerencia isso daí, e o energético, que seriam as medicações que a gente lança a mão, né, para melhorar tudo. Algumas precisam, outras não. Você não Entendi. precisa, você não precisa ter uma receita de bolo para todo mundo. Não É verdade. existe. Vou para a segunda pergunta aqui, ó. Teve uma seguidora que perguntou assim: quero colocar o DIU, mas tenho dúvidas sobre os efeitos colaterais. Tem algum? Tem. Existem basicamente hoje 2 tipos de DIU, hormonal e não hormonal. Tá? Vamos começar pelo não hormonal, que é o que a gente chama, o mais comum é o T de cobre, né? Em que ele possui cobre na estrutura dele. Né? E como é um paliativo, uma coisa que está dentro do útero, é um corpo estranho dentro do útero, ele pode provocar, sim, dor na menstruação, aumenta a dor na menstruação, porque esse tipo de DIU, a mulher continua menstruando, aumento de fluxo menstrual, né? Corrimentos, leucorreias, né? E sangramentos intermenstruais. Muito bem. Então, são coisas que podem acontecer. No hormonal, como o hormonal ele vai liberando todo dia um pouquinho de hormônio, ele tem uma duração de 3 a 5 anos, dependendo da quantidade de hormônios que tem ali, né? Ele pode, por ele ser também um corpo estranho, ele também pode provocar dor. Mas ele provoca, a função dele é você ter um período de amenorreia. Mas, no primeiro ano, você pode ter, sim, períodos em que você tem escape. Escape é um sangramento anormal, um sangramento eventual. E se você não está esperando aquele sangramento eventual, você pode passar alguma vergonha na rua. Né? Entendi. Fora que aquele tipo de hormônio não tem que ser bem avaliado, para aquele tipo de hormônio tem que ser bem avaliado para saber se aquela mulher pode usar aquilo dali.
né? Tá entendendo? Então, essas são as contraindicações. Entendi. Uma avaliação física é importante para saber se ela pode ou não se adaptar. Ótimo. Outra pergunta. É normal a diminuição do desejo sexual após os 40 anos? É um pouco, sim, pela queda. Quer dizer, é e não é. Existem mulheres que. É isso que eu ia falar, porque tem a famosa idade da loba, né? Que a mulher dá aquele boom. Você falou depois dos Infelizmente não 40. são todas, né? Eu acho que a pergunta deveria ser depois da menopausa, né? Ah, entendi. Porque depois da menopausa. Depois dos 40, normalmente não. O que acontece é porque ou você tem um problema hormonal, e aí você tem que ver, né? E o problema na parte mental, psicológico, né? O teu casamento está bem? A tua relação está legal? A tua relação com o teu marido e com você mesma está legal? Quer dizer, as tuas ambições futuras... A libido não é só, então, fisiológica, né, doutor Marcos? Não, Ela é complexa, né? Exatamente. Ela tem uma parte... a sexualidade da mulher, ela fica muito comprometida pelos hormônios, perfeitamente. Mas como é que você pode... tem mulheres que entram na menopausa e aumentam o libido. Por que isso? Porque ela se sente, primeiro, livre. Não vou mais engravidar. Então, eu não preciso mais ter medo de engravidar. Entendi. Meus filhos foram embora de casa. Já casaram, não estão mais aí. Eu agora estou livre e solta. Tem a liberdade maior. E se eu tenho uma boa relação com o meu companheiro, se eu estou bem comigo mesma, estou bem com o meu trabalho, estou bem com o ambiente, estou bem com tudo leva a crer que você pode desenvolver, não com aquela a pujança de uma mulher de 30 anos, ou 25, né? Mas a qualidade, não com aquela frequência, mas a qualidade e a vontade vai ser melhor. Entendi. Entendeu? Eu acho que é de cada mulher, né? Cada mulher tem o seu ápice, tem o seu pico de mais libido ou menos libido, né? É um contexto, né? Psicossocial, fisiológico, acho que é tudo junto, né, doutor Marcos? Tabus, não é verdade? Quer dizer, uma série de coisas que influenciam. E vai influenciar em todas as fases da vida da mulher. Todas as fases. A mulher, ela sempre escutou, quando ela sentava pequenininha, fecha as pernas, não pode botar a mão aqui, não pode botar a mão ali. Quer dizer, a mulher, ela sempre vai sendo podada. Ela sempre vai sendo... E ela vai levando isso pelo resto da vida. É verdade. Verdade. É uma questão cultural, não tem jeito. Vamos lá, para a próxima pergunta. Quem tem mioma bem pequeno precisa realmente tomar anticoncepcional direto, sem intervalos? Depende do mioma. Ele pode ser pequeno, mas pode ser sangrante. Tem mioma, dependendo da localização dele, se ele está no meio da musculatura uterina, ele não vai sangrar. Se ele estiver para dentro, com um pedacinho dele para dentro da cavidade uterina, ele pode vir a sangrar bastante. Aí é uma das coisas que a gente lança mão, é fazer com que a mulher não menstrue. Porque ela menstruando vai sangrar bastante e vai entrar numa anemia crônica. Então, você coloca ela ali em amenorreia. É uma amenorreia química, né? Com um anticoncepcional. Pode ser com anticoncepcional, pode ser com... A amenorreia, só para explicar melhor, é quando não sangra mais. É a falta de menstruação. Tá? Então, é assim que funciona. Entendeu? Okay. Tem que ser avaliado a localização desse mioma. Né? Mesmo pequeno. Tá. Outra pergunta. Tenho 49 anos e há 3 meses não menstruo. Se eu pudesse, cairia num balde de hidratante. O que pode ser? Ai, coitada. É ruim, né? Balde de hidratante? Também estou sentindo minha pele ficar muito fina, principalmente nas mãos.
É o quê? O climatério já é uma menopausa, de repente? Não, não é menopausa porque ela não menstrua só 3 meses, né, doutor Marcos? Para a gente poder constatar a menopausa é 1 ano, tá? 1 ano a partir, no caso dela, 3 meses atrás, nós estamos em junho, então foi março do ano que vem. Se até março do ano que vem ela não mais menstruar, aí ela pode se considerar na menopausa, tá? Muito bem. Então, esse período... Então, sintomas do climatério, esse ressecamento total de vaginal, Em de algumas cabelo, pessoas, de pele, em algumas mulheres, sim. Em algumas mulheres, ele começa de uma forma muito ruim para aquela mulher que gosta de se cuidar melhor, né? Quer dizer, acho que para todas, na verdade. isso tem um porquê, doutor Marcos? Por que algumas mulheres no climatério sofrem mais e outras menos? Tem um porquê disso? A queda abrupta dos hormônios, a queda do colágeno, né? Tem mulheres que ficam, eu conheço mulheres que têm tanta fragilidade na pele que qualquer esbarrão, qualquer coisinha já faz um hematoma. É muito comum. É muito comum. Depende do organismo de cada uma, né? Não tem uma regra. Quem vai sofrer mais ou quem vai sofrer menos. Não tem uma regra. Mas a gente pode passar por essa fase sem sofrer também, né? Isso é tema para outro bate-papo, né? Então, vamos lá. Ó, minha filha tem ovários policísticos e sofre com muitas cólicas. O que fazer para curar? Sofre com cólica? Sofre com muitas cólicas. E tem ovário policístico. Sim, quando menstrua, ela sofre de cólica. Provavelmente, né? Mas essa cólica não tem nada a ver com o ovário policístico. O ovário policístico, ele causa períodos de amenorreia, períodos de falta de menstruação em algumas mulheres, na maioria das mulheres. Ele causa aumento de pilificação, você tem maior quantidade de pelos pelo corpo, né? E pode causar obesidade e pode causar também uma resistência de insulina, né? Da insulina. Então, levando a um quadro de pré-diabetes em algumas pessoas e tudo mais. Então, isso daí tem que ser avaliado do porquê dessa cólica. Não sei qual a idade dela, se ela tem relação sexual ou não. Um dos tratamentos de ovário policístico é o uso de anticoncepcional. Existem anticoncepcionais mais específicos para policistose ovariana, né? E esses anticoncepcionais também ajudariam na cólica menstrual dela. Tá entendendo, Gabi? Então, procurar alguém que possa prescrever, fazer uma ultrassonografia, fazer algum exame mais assim, para ver se tem algum outro tipo de causa, né? Física, e prescrever e tomar um anticoncepcional para isso. Uma coisa que eu não falei no início da nossa live, meninas, o Dr. Marcos, ele atende aqui no Rio de Janeiro, tá? E depois vocês querendo o contato dele, né, Dr. Marcos? @doutor.marcosarcade, tá bom? Então, quem se interessar aí mais no futuro, enfim. O senhor atende na Barra e na Tijuca, não é, doutor? Aqui no Rio de Janeiro? Na Barra e na Tijuca, na boca do metrô, nos 2 lugares. Isso, então tá bom, porque eu não tinha falado antes. Então vamos para a próxima pergunta. A incontinência urinária pode ter relação com a menopausa? Sim, por uma flacidez vaginal, né? Uma flacidez vaginal, a perda de colágeno na vagina, que é um colágeno só da vagina, não é o mesmo colágeno da pele, é um outro tipo de colágeno, um tipo de colágeno tipo 3, né? E ele pode causar, sim, uma incontinência urinária, né? Principalmente se a mulher, nesta fase, ela engordar, né? Aí você vai ter maior pressão, vai ter uma maior pressão intra-abdominal sobre a parede, sobre o assoalho pélvico, na parte de baixo. Então, você vai ter uma angulação diferente da bexiga e você vai, infelizmente, vai haver a perda de urina. Entendeu? Entendi. Ó, tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui da minha querida Alexandra, que entrou aqui.
Deixa eu ler aqui para você, ó. Eu ainda não entrei nessa fase, tenho 51 anos, mas depois que fiz histerectomia parcial, miomas, senti uma diferença na pele, menos firme. Faz sentido ou não? Não, faz sentido ou estou arranjando uma desculpa? Não, o útero ele não produz hormônio. Quem produz hormônio é o ovário. Os ovários e as glândulas supraadrenais, ovários, são as glândulas. O útero não é uma glândula. O que acontece é que ela, aos 51, mesmo que não esteja sentindo nenhum sintoma de menopausa, quer dizer, na verdade, ela tem uma coisa que é a menorreia, pela retirada do útero. Mas ela não sente calor. Tem mulheres que não sentem nada disso. Não é necessário você ter calor. Não é necessário você ter a sudorese. Não é necessário você ter o fogacho. Mas você tem outros tipos de sintomas que são característicos. Está entendendo? O ressecamento, de repente, a fragilidade da pele, o ressecamento da pele, a queda do cabelo, a unha quebradiça, o cabelo mais quebradiço. É assim. Então, ela pode ver com o médico dela como fazer alguns exames hormonais, taxas hormonais, para ver se ela pode fazer uma reposição. Entendi. Se assim ela quiser. Isso daí tem que ser discutido, com quem está acompanhando ela. Entendeu? Tá bom, tá ótimo. Vamos para outras perguntas aqui. O que fazer a respeito de infecção de urina recorrente? Infecção de urina recorrente é um problema muito sério. Ela muitas vezes... perigoso, né, doutor Marcos? Pode matar, não pode? Infecção urinária? Pode. Uma infecção urinária, ela ascende, primeiro ela vai para a bexiga, dali ela pega, sobe e vai até os rins, vai para os rins. E chegando no rim, faz uma infecção renal mesmo, uma pielonefrite. E essa pielonefrite pode se transformar numa sepsemia. Aí a pessoa pode morrer. Então, você tem que primeiro avaliar na mulher essa recorrência. Por que está acontecendo? Qual é a bactéria que está incidindo? Tem que ver a vida sexual dessa mulher. A vida sexual dessa mulher inclui algum tipo de relação que não seja só a vaginal? Então, você tem a contaminação da área vaginal por alguma bactéria. A bactéria mais comum é a Escherichia coli. O nome da bactéria é Escherichia coli. E se ela vai e contamina a vagina não tem como ter anticorpos, não tem uma microbiota, que são as outras bactérias boas, os lactobacilos, para combater aquilo dali, para manter um pH necessário para combater a infecção urinária. Então, você tem que reajustar isso daí e fazer, muitas vezes, uma melhora da imunidade dessa pessoa, para que ela possa ter uma defesa contra essa Escherichia coli. Uma outra coisa, o companheiro, marido, namorado, seja lá quem for, deve ir ao urologista para poder fazer um exame de próstata. Porque, de repente, ele tem uma prostatite crônica, ele tem uma infecção na próstata, e ele está passando isso para ela. Olha que interessante. Interessante. A consulta ginecológica é consulta de casal. Quer dizer, muitos dos tratamentos são de casal. E a pesquisa a gente vê pelo casal. Entendeu? Ótimo, bom saber, doutor. Vamos para a próxima. Tenho 41 anos e nunca tive filhos. Quais as chances de eu engravidar naturalmente? Existe chance, claro. A fertilidade varia de mulher para mulher. Se ela tem uma vida regrada, se ela tem uma boa alimentação, se ela não tem nenhum passado de infecção, nenhum problema
ginecológico crônico, ela tem toda a chance. Tem que ver o marido, a parte do esperma do marido, se é suficientemente adequada para uma gravidez, para fazê-la, para se tornar grávida. Agora, que vai ser, e normalmente é uma gestação que a gente precisa ter melhores olhos, que a gente precisa ter mais cuidado, não tenha dúvida, porque é uma gestação que a gente chama de alto risco, pela idade, não só risco para ela, como risco para o feto. Está entendendo? Entendi. E hoje você consegue, com algumas medicações, durante o pré-concepção, antes da concepção, você tomando algumas medicações, você pode melhorar a qualidade da sua ovulação, você pode melhorar a qualidade daquele concepto que virá. Entendeu? Ok. Tudo com bom acompanhamento médico, né, doutor Marcos? Com certeza. Tenho preventivo com ascos há 2 anos. Inclusive na colposcopia. Sim. Biópsia com metaplasia escamosa imatura. Negativo para HPV alto risco. Foi falado em cauterização em centro cirúrgico. Estou parada por conta da pandemia e muito preocupada. Bem, eu não entendi metade do que ela falou, mas... Não, é uma infecção, é uma infecção provavelmente por HPV, mas não um HPV de alto risco, um HPV de menor virulência, né? Que normalmente causa essas alterações aí. É uma feridinha que ela deve ter no colo do útero, que tem que fazer uma cauterização. A cauterização pode ser uma cauterização química, que se faz em consultório, com alguns medicamentos, ou pode ser uma cauterização elétrica, com bisturi elétrico, que ou a gente também pode fazer no consultório, se não for uma coisa extensa, ou faz no centro cirúrgico, com anestesia, coisa e tal. Ela vai deitar, vai dormir, vai dar um cheirinho lá, vai ficar na boa, e você pega e faz a cauterização. Essa cauterização é queimar aquela área que está comprometida. Quando você queima aquela área que está comprometida, a área que vem por trás, nascendo, vamos dizer assim, por trás, ela vem boa. Está entendendo? Entendi. Então, é isso. A outra forma de tratar isso daí é fazer uma conização. Quer dizer, é uma cirurgia em que você tira um pedaço do colo do útero, aquele pedaço que está comprometido. Ah, entendi. Bacana. Mas tem que fazer sempre, não esqueçam de fazer sempre, de tempos em tempos, o exame preventivo, que é exatamente para a gente poder ver isso. O preventivo é tão importante, né, doutor Marcos? Muito, muito. Pelo menos é uma vez ao ano, não é isso? Depende, 1, 2 vezes ao ano. Depende da pessoa. Ah, entendi. Então, vamos lá. Queria saber por que eu menstruo todo mês e engravido. Eu tive trombose causada pelo anticoncepcional e acredito que tenho ainda ovário policístico. Já estou com 40 anos. Nossa, que coisa! Não, mas ela não engravida todo mês. Ela disse que engravida todo mês. Tá errado. Pois é, a pergunta ela esqueceu de botar um não. Provavelmente. Tá estranho, né? Engravidar todo mês? Ela menstrua e engravida todo mês? Não. Ela não engravida. Ah, deve ser, então, né? Ela menstrua todo mês. Muito bem. Ela menstrua todo mês. Ela entra num grupo de risco por já ter tido trombose, tá? E uma gravidez com trombose, com tendência à trombose, quem tem trombofilia, é uma gravidez em que vai nos causar um pouquinho de dor de cabeça. Porque a gente vai ter que acompanhar essa gestação junto com um hematologista ou junto com uma especialidade que é a imunologia da gestação.
tá? São pessoas que engravidam e perdem, engravidam e perdem, engravidam e perdem devido a alguma alteração vascular. Não é vascular, é uma alteração do sangue, da coagulação, que fazem microtrombos na região onde foi implantado o ovo, e essa região daqui, ela não desenvolve. Então, o ovo, o saco gestacional, ele não cresce, exatamente porque não recebe nutriente adequado. Então, aí você tem um aborto de repetição, né? Esses abortos de repetição, todos eles a gente tem que fazer uma pesquisa muito bem feita para saber a causa. Alguns a gente não consegue encontrar a causa, porque a medicina não é igual à engenharia, não é igual, não é uma ciência exata. Alguns a gente pode prever que pode ser por aquilo, aquilo, outro. Outros a gente não, outros a gente tem certeza. E muitos ficam sem a gente saber. Entendi. Tá entendendo? No caso dela... pode falar. Não, pode falar, pode terminar, conclui. No caso dela, ela tem 41 anos. É uma gestação futura de risco. Ela tem que pensar muito nesse risco. Tá entendendo? Se começa a ter uma coisa que é o que eu digo, vale a pena? Vai até onde? Aonde é o meu limite? A gente tem que impor limites para a gente. Qual é o meu limite para engravidar? Até onde eu tenho um limite para sofrer? Vários limites, né? Psicológico, financeiro, estrutural, Tudo. do relacionamento, então vários. Tudo. E outra seguidora está perguntando aqui, algumas falando que você é um médico maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Teve uma que falou que teve um filho com você há 30 e poucos anos, não. Já subiu. Eu não fiz filho com ninguém. Eu ajudei ela a ter filho. Verdade, vamos explicar isso direito. A Edna. E teve uma que perguntando, é uma pergunta que bacana de fazer. Ó. A endometriose, doutor Marcos, tem tratamento? Tem. A endometriose é uma doença crônica, né? E muito comum nas mulheres, né? Muito comum a endometriose, muito né? Comum. Tem mulheres que não sabem que tem endometriose e tem endometriose. Se você pega e for fazer exame mais a fundo de todas as mulheres, muitas delas são, inclusive, assintomáticas. Não tem sintoma nenhum. Tem tratamento químico através de medicação, né? Tem tratamento cirúrgico e tratamento combinado, né? Cirúrgico, medicação e cirurgia. E isso daí vai variar muito de acordo com o grau de endometriose que cada um tem. Né? Uma cirurgia de endometriose, ela pode ser rápida, demorar 1 hora, 1h30, pode ser longa, mais de 5, 6 horas, ou pode não conseguir acontecer. Porque você pega, abre e não consegue mexer em nada, não consegue ajudar. Caramba. De tão tomado que aquilo dali tá. Tá entendendo? Então, é uma coisa que tem que ser muito bem avaliada através de ultrassom, através de ressonância, através de exames complementares. E pode, tem cura. Cura não. Ela tem tratamento. Tem tratamento. Curar e acabar com a endometriose só se a gente tirar os ovários. Entendi. Porque ela é dependente, ela depende dos hormônios, dos ovários. Entendeu? Entendi. Tá ótimo. Vamos para a próxima aqui. Tem gente fazendo pergunta agora, doutor Marcos, mas fica confuso, porque, gente, olha só. Tem muita pergunta aqui, por isso que eu pedi para vocês mandarem. Não, a gente pode fazer uma outra live. A gente marca outra live, porque tem muita pergunta chegando aqui. Não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei. Tenho 52 anos e desde os 45 tenho miomas. Gostaria de saber se eles desaparecem com o tempo ou se pode vir a contribuir para uma coisa mais grave. Eu não sei se ela está na menopausa ou não. Se ela
ainda sangra, se ela ainda cicla ou não. Se Ela ela não falou. cicla, se ela não cicla, se ela está num período de menopausa, é só acompanhar esses miomas. É só acompanhar de tempos em tempos, fazer uma ultrassom para ver se ele vai crescer ou não. A tendência é não crescer. A Entendi. tendência é não crescer. Então não se mexe. Está entendendo? Ótimo. Se ela está ciclando ainda, ela provavelmente está perto de parar de menstruar. E quando ela parar de menstruar, vai melhorar. É bom senso. Depende se ela está sangrando muito, se isso está levando ela para um quadro de anemia, está entendendo? É um bom senso. Nem todo mioma necessariamente é um mioma cirúrgico, está Entendi. entendendo? Entendi. Necessariamente é um mioma cirúrgico. Tem outra pergunta aqui. Essa pergunta eu fui até dar uma pesquisada sobre que eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Como tratar a vulvodínia? E aí eu pensei, doutor Marcos, que era alguma coisa parecida com dispareunia, e não é, né? Eu queria até que o senhor explicasse o que é dispareunia e o que é a vulvodínia e responder como tratar. Pois é, a dispareunia é a dor durante a relação. Você tem a dor num quadro de vulvodínia, né? Mas ela fica tão sensível, tem outras causas que você tem que fazer uma pesquisa muito grande. Pode ter uma causa neurológica, pode ser uma causa psicológica, pode ter uma série de coisas. Tá entendendo? Quer dizer, a vulvodínia vamos dizer assim, é o horror de não querer nem pensar naquilo dali. Que ela já vai começar a sentir uma série de sintomas em que ela vai dificultar toda aquela relação dela. Entendeu? Mas a vulvodínia, diferente da dispareunia, me corrija se eu estiver errada, ela não é exatamente só dor no ato sexual, né? Ela Não, é é dor um o tempo todo ela tem um ali na incômodo sempre. vagina. Ela tem um incômodo sempre. Muitas vezes até de colocar uma calça comprida. Nossa, Tá gente, eu nem entendendo? sabia que isso existia. Que tristeza. Às vezes de colocar uma calça comprida, de Diga assim, você sentar. ficar sentada, muito tempo sentada, dói. Andar de bicicleta, nem pensar. Pois é, Nossa, aí você tem comprometimento, muitas vezes, nervoso, não de nervosismo, mas dos nervos, provavelmente. Tá entendendo? entendi, entendi. E Então tem a parte tá. psicológica muito, tem a parte E como psicológica é que muito grande. trata isso? Como é que trata essa vulvodinha? Você tem a parte psicológica que você tem que entrar com isso. Você tem medicações locais, né, que a gente pode fazer. Tem algumas infiltrações com corticoide, infiltrações com anestésicos ou alguma coisa assim do gênero. Agora, a parte da cabeça é muito grande. Ela Entendi, contribui bastante. entendi. E doutor Marcos, aqui aproveitando aqui, ó, um cisto no ovário tem tratamento? Bem, claro. Claro, depende do tamanho do cisto, a gente também não faz nada. A gente só fica namorando com ele. Tá entendendo? Vendo o tamanho dele. Eu não sei qual é o tamanho. Mas o ovário da mulher, todo mês, produz um cisto. Aquela mulher que não toma anticoncepcional. Aquela mulher que está num período fértil. A mulher que está em idade fértil, aliás. Todo mês, o ovário, em alguma parte do ovário, cresce um cisto. Esse cisto, ali dentro, está o óvulo. Quando esse cisto arrebenta, dali sai o óvulo, por volta do 14º dia do ciclo, que é o período fértil. Esse cisto que tinha o óvulo, e ele arrebentou, ele se transforma no que a gente chama de corpo lúteo, corpo amarelo. Esse corpo amarelo é que vai manter, com o hormônio que ele vai produzir, uma gravidez, caso haja gestação, até o segundo, terceiro mês, com os hormônios dele. A partir do segundo, terceiro mês, quem assume hormonalmente a gravidez é a placenta. Entendeu? Tem mulheres que têm abortamento porque a quantidade de hormônio produzida por esse
corpo lúteo, não é suficiente para segurar a gravidez. Aí a gente faz hormônio. Entendi. Ok, Mas tem vamos para a tratamento. próxima. Todo cisto tem tratamento. Tá Tem o cisto ótimo. fisiológico e o não fisiológico. Vamos lá para a próxima aqui, doutor Marcos. Fiz uma esterectomia total e tive carcinoma papilífero. Qual reposição hormonal recomendada? Carcinoma papilífero, bom, eu entro sempre, aí a minha conduta, eu entro sempre, inicialmente, com fitoterápicos, para ver se a gente tem alguma... uma mulher que já teve um câncer, a gente fica sempre com muito medo de fazer hormônio sintético. Então, a gente faz os fitoterápicos, né? A gente faz um esquema de fitoterápico para ela e ver se uma coisa alternativa e ver se ela melhora dos sintomas. Se não melhorar, aí a gente tem que pesar muito se há realmente a grande necessidade desses hormônios. Para que ela quer o hormônio? Porque tem ressecamento vaginal, aí você pode fazer a radiofrequência, você pode usar a recuperação genital, você pode fazer uso de alguns cremes com quantidade de hormônio menor dentro da vagina, localmente. Está entendendo? Não precisa ser uma coisa sistêmica. Então, é por aí. Falou em câncer, a gente tem que pisar em ovos. Entendi. Para a próxima aqui. Mito ou verdade que a nossa vulva aumenta com o passar dos anos? Ela cai, né? Pois é a flacidez. Ela não é igual a orelha, nariz, ela aumenta. Aumenta não. Ela tem uma flacidez pela quantidade, qualidade do colágeno local, né? Então, ela parece maior, mas não é. Ninguém cresceu ali. Para isso, a gente tem a radiofrequência, aquele tratamento que a gente já conversou sobre ele, que a gente faz lá no... Deixa eu até falar, tem um vídeo maravilhoso com o Dr. Marcos, aliás, lá no YouTube tem vários vídeos com ele, tá? E tem esse sobre rejuvenescimento íntimo, que ele fala dessa radiofrequência que melhora em muitas coisas a nossa querida vagina e, assim, lubrificação, né, doutor Marcos? A flacidez, melhora, traz mais colágeno, enfim. Ressecamento, dor, atrofia. Em alguns casos, incontinência urinária também, inicial, não cirúrgica, né? Você tem algumas coisas assim. Convido todas vocês ir lá para o YouTube para ver todos os vídeos com o Dr. Marcos, que são maravilhosos. Tem sobre reposição hormonal, gravidez depois dos 40, HPV, chip da beleza, o que mais, doutor Marcos? Menopausa. Tem vários lá, né? Que a gente fala especificamente. Deixa eu ir para a próxima pergunta aqui. Sou divorciada, tenho 49 anos e nunca tive libido alguma. Nunca tive orgasmo e tenho pouco ou quase nenhum interesse no sexo. Isso trouxe problemas para os meus relacionamentos. Sou anormal? E é possível reverter esse meu quadro e passar a sentir prazer com o ato sexual? Que pena. É possível, doutor Marcos? Tudo é possível. Eu acho que primeiro ela tem que melhorar a autoestima dela, né? Ela não é uma pessoa anormal. Primeiro, ela não tem que se sentir anormal. Um bom acompanhamento, uma boa psicóloga em que dê uma melhorada nessa autoestima dela, vai fazer com que ela se sinta melhor. Ela tem que se sentir bonita, ela tem que se sentir sensual, ela tem que se sentir agradável, ela tem que se sentir mulher, né? Aquele pilar mental que eu falei, né? Do pensamento, de quebrar tabus, e ter sempre alguém do lado dela que possa entender um pouquinho isso e ajudá-la.
é, de repente, não sei quantos relacionamentos ela teve ou não, se ela é uma mulher ativa para isso, de repente, esses relacionamentos não foram bons o suficiente para trazê-la de volta. É Não verdade. sei não sei como é que foi a parte do menina senta com perna fechada. Como é que ela foi criada. Tá entendendo? Quer Acho que dizer, primeiro é isso mesmo, tratar aqui dentro para depois ir para o exatamente. organismo. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem elaborada, muito bem vista, muito bem transada com ela mesma. Na cabeça dela tem que ser muito legal, ela tem que É fixar verdade. isso daí e procurar isso daí. É normal o clitóris ir diminuindo? Não, não é que ele diminua, ele vai continuar do tamanho que ele, com a idade, né? Ela quer dizer. Ou por obesidade, porque aí aquela região, aí o clitóris vai diminuindo, ou ele Vai vai, sumindo, né? vai sumindo, vai desaparecendo, ou por falta, por uma flacidez também. Tá entendendo? Que ele não diminui, ele se mantém daquele tamanho, Ele só vai né? perdendo espaço. Vai perdendo Talvez. espaço. Entendi. Como ele tem uma sustentação também na área ali de colágeno, ele vai retraindo. Ele vai retraindo. Tá entendendo? E você parece que a vulva toda, a vagina toda, ela vai vai murchando. Né? Uma rosa. Com os dias murcha. Entendi. Vamos lá para a próxima. Qual é a indicação e por que se fazer a radiofrequência ginecológica? A gente acabou de falar, mas dá uma pincelada Bom, de vamos novo. lá. Algumas atrofia, ressecamento, a dor durante a relação, muitas vezes, a flacidez, incontinência urinária, isso tudo daí pode ser revertido e melhorado com a radiofrequência, né? Tudo isso daí pode ser revertido e melhorado com a radiofrequência. A gente tem bons casos que a gente consegue reverter isso daí. É óbvio que um prolapso genital, um prolapso da parede da vagina cirúrgico, a gente não vai melhorar. Mas a gente melhora aquela parte toda, a gente aumenta a quantidade de colágeno tipo 3, que é um colágeno específico da área genital. A radiofrequência são ondas elétricas que a gente usa, eletricidade, não dói, é fracionado, quer dizer, não é uma coisa contínua, não, ela faz em pontos separados, né? E você não queima, você vai ter a lesão e essa recuperação, ela vem com um colágeno novo, ela vem com uma mucosa nova para a vagina. Tenho 44 anos e tenho sentido meus cabelos e unhas muito fracos devido ao climatério. Tenho tomado vitaminas, mas não vejo melhoras. O que devo fazer? Uma taxa hormonal, exame de sangue, ver a quantidade de algumas vitaminas, de ferro também, minerais, né? Procurar um dermatologista também. E com essa idade, 44, você pode começar a fazer uso de fitoterápicos. Tem que saber se ela menstrua todo mês, a condição e tudo mais. Tá entendendo? Doutor Marcos, suplementos são considerados fitoterápicos? Sim, podem ser. Depende do suplemento, né? Entendi. Depende. Tá. O fitoterápico, eles são precursores e fazem com que o organismo produza um próprio hormônio, de repente. Né? Quer dizer, eles fazem alguns fazem esse tipo de coisa, outros são complementos mesmo. Mas eles são vendidos em lojas de produtos naturais, muitas vezes, alguns deles, outros são manipulados, e não precisa de receita. Quer dizer, mas você tem que saber o que está tomando, né? Entendi.
Tá bom. Aqui, ó, vamos aproveitar e fazer uma pergunta de uma seguidora aqui, ó, Mari, da Marian. Maria, tenho problemas hormonais e ao aproximar-se da menstruação, sinto ardor ao ter relação. Isso incomoda muito, tenho 43 anos, problemas na hipófise. Esse é o comentário dela. O problema da hipófise não vai por aí. Tem que ver pré-menstrual, quando existe o período pré-menstrual, a área genital, a pelve feminina, ela fica inchada. A mulher se sente inchada aqui embaixo. Pelo acúmulo de líquidos e sangue fluindo por ali, né? Isso incomoda algumas mulheres. Tanto é que, assim que ela menstrua, deve melhorar tudo. Entendi. Para tratar isso daí, a gente pode usar um anticoncepcional, alguma coisa, que ela não menstrue. Que ela fique em amenorreia, ela fica sem menstruar. Então, ela vai ter uma melhora significativa nessa fase. Nessa fase pré-menstrual, também deve-se tomar muito cuidado com o tipo de alimentação, exatamente para não haver acúmulo de retenção hídrica. Está entendendo? Então, o sal, a gordura, a fritura, os embutidos, tudo isso daí a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Ó, tem outra pergunta aqui da Thalita, sobre a menorreia por medicação. Uso prolongado de Depo-Provera. Tenho 40 anos, uso há 10 anos. Tem que fazer só exames de rotina para ver, não sei por que ela toma o Depo-Provera, provavelmente porque ela tinha algum sangramento maior, né? O Depo-Provera, ele, acima de tudo, também é um anticoncepcional que leva à menorreia. Ele é injetável. Tem pessoas que fazem mensalmente, tem outras que fazem trimestralmente, né? Ela pode continuar usando, desde que isso não esteja afetando absolutamente mais nada. A parte da mão, a parte do endométrio, ela tem que verificar isso daí. É por isso que tem que ir de tempos em tempos no médico, para ele poder dizer para ela também, olha, continue usando ou não continue usando. Entendi. Então, a Maria e a Thalita estão agradecendo aí. Exames da Thalita, ok. Então, vamos para a próxima pergunta aqui, ó. Tenho tido ondas de calor, principalmente de madrugada. O que fazer para acabar com isso, pelo amor de Deus? Eu já passei por isso também. E eu regularizei, voltando a tomar anticoncepcional, doutor Marcos. Eu passei por uma fase horrorosa de fogachos. É hormônio. Ela tem quantos anos? Ela diz a idade? Ela não diz a idade. Pois é. Só diz que tem tido onda de calor, principalmente na madrugada. Eu acordava ensopada. Nossa Senhora, horrível. Aí, ao mesmo tempo que você acorda ensopada, 5 minutos depois você está morrendo de frio. Isso mesmo. E o teu marido briga contigo. E ela pergunta, o que fazer para acabar com isso? O que ela pode fazer, doutor Marcos, para acabar com isso? Ela pode tomar remédio para isso. Os medicamentos, ou sintéticos, se ela puder tomar, ou os fitoterápicos. Entendi. Melhorar a alimentação nessa fase é muito boa. Então, você pode... castanha do Pará. Castanha do Pará. 2 castanhas de Pará por dia. Queijo tofu, que tem bastante isoflavona. Grão de bico. Grão de bico. Soja. Tá? Inhaminho. Já ouviu falar em inhaminho? Não é aquele inhame, não. Tem na feira uns inhames que são pequenininhos, eles chamam de inhaminho. Você vai lavar esse inhaminho com a casca, vai lavar, vai cortar ele em pedaços, 2 ou 3 inhaminhos desse por dia, você vai processar ele, vai botar no processador, dali vai sair um líquido, um sumo. Esse sumo, 2 dedinhos de sumo, você mistura todo dia numa laranjada e toma aquilo dali. É rico em isoflavona. A massa do inhaminho você faz bolinho, frita, assa,
dar para os outros. Mas Esse tem que negócio. fazer e tomar na mesma hora. Pode guardar na Sim, com geladeira certeza. e tomar Não, logo no não, dia? Não. não. Você vai fazer quando acordar. Tem que Antes de fazer e sair de tomar casa. logo. Bacana, bacana. É uma solução pra gente. Ó, a Maria tá perguntando, ó. Eu tomo o carbejolina por ter prolactina alta. Isso pode interferir na libido? Pode. Também pode. Pode, Também né? pode. A Tá, vamos falta lá. a falta de lubrificação vaginal e a falta de libido tem me constrangido ultimamente. O que fazer para melhorar isso? A falta de libido vai por causa da falta de lubrificação. Então, você tem que usar algum lubrificante. Você tem que usar algum lubrificante de forma contínua. Não precisa ser todo dia. Mas existem lubrificantes em que você usa 2, 3 vezes por semana. E você sempre vai se manter úmida. E isso daí vai melhorar a tua autoestima, vai melhorar a sua vontade, porque você não vai ter o ressecamento, não vai ter a dor. Você pode fazer também a radiofrequência, que também é uma das coisas que também pode melhorar. Tá entendendo? Melhora muito, né? Verdade. A próxima pergunta, deixa eu ver aqui. Aqui. Depois dos 45 anos, tenho percebido uma oscilação de humor muito grande. Tenho ficado mais irritada do que o habitual. Ora fico alegre, ora bate uma tristeza sem motivos. Eu não era assim. Tenho tido também insônia e antes dormia bem. Ainda menstruo e tenho 48 anos. Ela não faz nenhuma pergunta específica, ela só realmente fala que mudou muito e a insônia tá ruim, né? E essa oscilação hormonal. Acho que toda mulher passa por isso, né? No climatério, na Com menopausa. certeza. Algumas mais, outras menos. Algumas Aliás, sofrem mais. desde a TPM, né? Quando a gente menstrua, a gente vive isso. Isso é ser mulher, né? Basta ser mulher. A culpa disso tudo são dos hormônios, dos ovários. Pois Então, você tem essa instabilidade hormonal, você tem essa instabilidade emocional que acompanha o fluxo dos hormônios. Mesma coisa. Por isso existe a tensão pré-menstrual. Então, quem não tem mais ovário não tem essa oscilação de humor? Não, Ah, é? não. Interessante. A não ser que ela tome hormônio. Ah, tá vendo? A Simone tá concordando. Fala não, né, Simone? Essa oscilação hormonal da gente é um saco. Pelo amor de Deus. Às vezes a gente vai dormir alegre e acorda no dia seguinte assim. Por que eu tô assim? Me sentindo péssima. Não tem nem razão de ser, mas você tá arrastando corrente. Coisa chata. É a mesma coisa, isso também acontece durante a gravidez. Né? Por isso você tem muitas vezes a depressão pós-parto, né? Essas coisas todas assim. Agora, toda mulher que tem esse tipo de problema, a gente recomenda muito exercícios físicos, um bom complemento nutricional, ômega, colágeno, que ela faça coisas que lhe agradem, que muitas vezes não está fazendo coisa que agrada, né? Só para agradar os outros. Né? Pois é. Então, aí a coisa se torna difícil. Uma ajuda psicológica, né? Muitas vezes é muito bom. Tá entendendo? Algumas pessoas recorrem à religião. Que eu não tenho nada contra, mas se apegam de tal forma à religião, achando que a religião vai resolver tudo. Não é só a religião. Você tem que crer em você mesma. A partir do momento em que você passar a se olhar e dizer assim, estou bem, tudo melhora. Isso aí. Né? Vamos para a próxima pergunta aqui. Tirei o útero, mas ainda continuo com todo o incômodo da TPM. Olha que interessante, a gente acabou de falar sobre isso, né?
Ouvi dizer que o chip da beleza pode me ajudar. É verdade? Não, pois é, chip da beleza não existe. Chip da beleza, como a gente já falou, não existe. É um chip hormonal. Não é nem chip, é a forma. É um implante hormonal. Esse implante hormonal pode ajudar uma série de coisas. Uma série de coisas. Porque é hormônio. Inclusive, tem um vídeo sobre o chip da beleza lá no YouTube, hein, meninas? Vamos tomar. É uma coisa que tem que ser individualizada. Tá entendendo? Tem que Caso ser a caso, né? Não é uma coisa generalista, né? Gostaria de saber se no climatério é normal a mulher ficar 6 meses seguidos sem menstruar e depois menstruar novamente. Isso aconteceu comigo. Tenho 40 anos e após fazer exames laboratoriais em janeiro, a ginecologista me disse que já estava na menopausa. Não, tá errado, né? E que não menstruaria mais. O fluxo durou os mesmos dias que antes, porém tive cólicas fortes todos os dias. É comum. Até um ano você ter sangramentos irregulares. Você pode ter. Tem mulheres Mas que... a médica falou errado, né, doutor Marcos? Que ela já estava na menopausa? Não, né? Na menopausa, sem um exame adequado, pode ser que não. Ela pode ter dito que está na pré-menopausa, pode ter, quer dizer, essa coisa toda assim. Menopausa é uma data, igual a menarca. O que é menarca? Menarca é o dia da primeira menstruação. Quando foi? 10 de janeiro, menarca. Última menstruação que você teve foi 31 de dezembro. Então, quando der 31 de dezembro do outro ano você não sangrar, aí sim eu posso dizer que você está na menopausa. Se você tiver menina, um ano sem sangrar, aí começa a menopausa. Isso é o que está no livro, é o que a gente segue, né? O que a gente segue. Tanto é que, se você tiver algum sangramento depois da menopausa, você tem que ir ao médico para poder fazer algum exame, para saber o porquê que isso está acontecendo. Porque aí passa a ser uma coisa meio patológica, tá entendendo? Em que você tem que se precaver. Entendi. Entendeu? Vamos para a próxima aqui. Quais as chances de se engravidar depois da ligadura de trompas? Chance de engravidar depois da ligadura de trompas. Eu já tive paciente que eu liguei as trompas dela e ela engravidou. É um super-homem. Mas a chance é 0,1%. Mas 0,001%. E da maneira como normalmente é feito, mais ainda. Porque existem ligaduras de trompa que você pega a trompa é meu dedo aqui, você pega a trompa, puxa a trompa, tá dando para ver meu dedo? Aham, tá. Puxa a trompa e algumas pessoas colocam um clips, 2 clipses. Muito bem. E acabou. Isso fazia-se muito antigamente, por laparoscopia. Você só colocava o clips. Esse clips daqui, com o tempo, ele abria e fazia o que a gente chama de recanalização tubária. Uhum. Pode acontecer. Pode acontecer. É raríssimo, mas pode acontecer. Ó, tem uma pergunta aqui da Sandra. Ela está falando que tem 45 anos e está com a menstruação irregular e com secreção amarronzada, principalmente após a relação. 45? E ela menstrua normalmente? Não entendi. Não, está com a menstruação irregular. Irregular, Mas aí ela tem está com essa secreção amarronzada, principalmente após a relação. É um escape, é o que a gente chama de escape, sangramento de escape. Aí tem que ser examinada porque pode ter alguma lesão no colo do útero, alguma feridinha, alguma coisa, que com a relação você faz um pequeno sangramento
e você tem ali dentro da vagina, aquilo ali se torna amarronzado, ou pode vir lá de dentro, aqui, né? Pode vir lá de dentro do útero. Se vier lá de dentro do útero, aí você tem que fazer um exame chamado histeroscopia, que é olhar lá para dentro do útero, para ver se tem alguma área que está diferente, que esteja dando isso daí. Está entendendo? Entendi. Não é normal. Investigar, né? Não é normal, ela tem que procurar. Entendi. Deixa eu ir para a próxima pergunta aqui. Depois dos 50 anos, está tudo despencando em mim. O desejo sexual foi embora, estou triste, me sentindo feia, dormindo mal e me irrito com qualquer coisa. Não tenho esperança de envelhecer bem. Já estou na menopausa. Tenho recuperação? Claro, né, doutor Marcos? Claro. Todo mundo tem recuperação. Melhorar a autoestima, como o senhor falou, em primeiro lugar, né? Com certeza, com certeza. Falar sobre isso com um companheiro, procurar ajuda, ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda dentro de você mesma. Claro. Se você não quer se ajudar, ou se você já entra em campo achando que vai perder, você vai perde. Perder. Verdade. Tá tudo aqui, ó. Você não vai aproveitar, não vai aproveitar a chance que vão te dar de melhorar. É isso aí. Outra pergunta aqui. Tenho 47 anos e praticamente todos os sintomas do climatério, mas o que mais tem me incomodado é a insônia. Não gostaria de usar medicamentos alopáticos, mas posso fazer uso de algum outro tratamento alternativo ou remédios fitoterápicos? O que o senhor recomenda? Pode. Inclusive, alternativo, sim. Inclusive, a homeopatia, você pode ter acupuntura, você pode ter relaxamento, existem umas... A acupuntura é maravilhoso, doutor Marcos. Eu fiz quando a minha primeira filha nasceu, né? Eu sempre dormi muito bem, até hoje, graças a Deus. E aí, quando ela nasceu, bem recém-nascida, pequenininha, eu tive uma insônia horrorosa. Eu acordava, não conseguia voltar a dormir, uma coisa triste. E o que me recuperou o sono, meninas, foi exatamente a acupuntura. Eu voltei a dormir, uma beleza. Muito bom. Vale a pena. E aí você tem técnicas para você tentar ver se você consegue dormir. É não ficar até tarde no computador, não ficar até tarde vendo televisão, não a tela do notebook, do iPad. Do celular na cama, né? Isso tudo Exatamente. Deixa a gente ligada. E hoje a gente tem essa pandemia aí que faz com que a quantidade de usuários de medicação para dormir tenha aumentado bastante, exatamente porque você vai dormir e não sabe se no dia seguinte, é terrível isso, não sabe se no dia seguinte você vai... A Deise Manso está falando aqui uma coisa bem bacana. Os óleos essenciais têm me dado muitas respostas positivas. Sim, tá vendo? sim. Floral. Alternativos. Exatamente. Florais, homeopatia, óleos essenciais, aromaterapia. Quer dizer, tudo isso daí funciona. Ó, tem uma pergunta da Brenda aqui. Ela está perguntando se o uso prolongado da pílula anticoncepcional é prejudicial à saúde. Boa pergunta. Teoricamente, não. Entendi. Prolongado quanto? Tem mulheres que usam. Tem mulheres que usam a vida inteira, né? Começa lá jovem, e não acontece nada. O importante é você regularmente ir ao seu médico. Tá entendendo? Fazer um check-up e fazer acompanhamento. Isso aí. Vamos para a próxima pergunta aqui, ó. É verdade que exercícios físicos e uma alimentação regrada podem diminuir os incômodos da menopausa? Você já falou que sim. Sim, claro, claro. Você tem liberação de endorfina, serotonina e outras inas daí que melhora isso tudo. Tá entendendo? Além de te deixar satisfeita, porque dá uma sensação de eu consigo, eu posso, eu consigo. Eu eu tenho poder sobre mim mesma.
Verdade. Então, na verdade, é muito legal, é muito bom. Tem gente que, com essa pandemia aí, está subindo e descendo 50 andares. Oh, que bom. Quando isso acontece, tem que tomar cuidado, só sobe de elevador, quer dizer, sobe de escada e desce de elevador, porque descer de escada é pior, causa mais problema para as articulações, principalmente joelho e tornozelo. Pois é. Aquela, né? Vamos Tem lá umas para a próxima. fanáticas que fazem isso. Ó, a próxima pergunta aqui, ó. Tenho 58 anos e aos 50 passei a sentir ressecamento vaginal. Minha ginecologista passou um creme que uso até hoje, mas ouvi dizer sobre a radiofrequência fracionada ser uma ótima alternativa para recuperar a minha lubrificação. Como é esse tipo de tratamento? Ele costuma ser caro e dói? Você já falou um pouquinho dele, mas não sobre essa questão, se dói, em quantas vezes Não, faz o mas assim, tratamento. É uma a máquina. gente, Explica que é uma máquina, doutor Marcos. Tem um vídeo também, meninas, muito bom, Rejuvenescimento Íntimo, lá no YouTube, com o doutor Marcos, hein, falando tem lá, sobre essa recuperação vaginal. é um conjunto de máquinas que a gente usa, que a gente tem, em que você chega ao consultório, a gente agora mudou um pouquinho o protocolo, e você deita, né, e a gente faz uma anestesia local, não com injetável, mas com creme e spray, e que você fica ali, se veste de novo, fica ali me esperando 40, 50 minutos. Você retorna, a gente pega, aquilo dali já está anestesiado, aquela área onde a gente vai aplicar a radiofrequência, que nem peeling. Só que o peeling é feito no rosto, é feito no colo, é feito em... A gente faz a mesma coisa lá na vagina. Tá? Então você cria áreas, como no peeling, em que você tem que esperar aquilo dali se recuperar. Essa recuperação se dá em torno de 10, 12 dias, né? E nesse período você não deve ter relação sexual, naturalmente, né? Assim como no peeling de rosto você não vai ao sol, não vai à praia, a mesma coisa. Você usa algum tipo de creme para recuperar e melhorar isso daí, acelerar isso daí. Esses cremes são fórmulas que a gente, normalmente, ácido lático, ácido hialurônico, aí tem as dosagens ureia, tem as dosagens que a gente recomenda. Muito bem. E depois eu tenho que continuar usando esse creme? Aí eu pergunto para você, você não passa creme no rosto todo dia? Quando eu lembro... Mas muitos de vocês não passam creme no rosto. Fica uma hora. Claro. Antes de deitar, fica uma hora no banheiro trancada, se cremando toda. Sim. E por que não também colocar 2 vezes por semana um creme lá dentro da vagina? Para manter toda aquele novo epitélio, aquela nova mucosa por mais tempo. A radiofrequência são 3 aplicações, com intervalo de mais ou menos 30 dias entre uma e outra. Depois, no meu protocolo, a gente vai repetir isso daqui 6 meses depois com uma aplicação de reforço. Você faz botox, você faz o retoque um tempo depois. Eu faço 6 meses depois, uma aplicação. E 1 ano depois dessas 3, eu faço mais 3. E assim vai. 3, 1, 3, 1, 3, 1. Quer dizer, igual a botox, igual a preenchimento, igual a qualquer coisa estética. Eu não vou puxar o botãozinho do timer do seu tempo. Você vai continuar envelhecendo, só que com uma qualidade melhor. Com qualidade de vida, né? Entendi. Qualidade vaginal melhor. Oi? A qualidade da vagina melhor. É verdade. Vamos para outra pergunta. Sentir palpitações no coração, principalmente à noite, pode fazer parte do climatério? Pode. Falta de ar, palpitação, angústia, descompasso,
sensação de desmaio, tudo isso. Só coisa Tudo isso boa, pode... Primavério, né? Coisas maravilhosas. Pois é. Você A menopausa também. sabe que... Mas isso daí, esses sintomas, essas coisas todas acontecem porque a gente vive mais. Verdade. Ah, A, doutor Marcos, a, rapidinho, tem uma pergunta aqui sobre a radiofrequência da Márcia, muito boa, ó. Quem teve câncer pode fazer esse tratamento? sim, claro. Uma das indicações é da mulher que teve câncer, principalmente câncer de mama. Que Olha que você barato. é muito comum, eu recebo algumas pacientes mandadas por oncologistas que têm esse ressecamento, elas acabam tendo um ressecamento, acabam se frustrando sexualmente, né, por causa do ressecamento, acabam se tornando assexuadas até, né? E por causa da medicação que é usada e tudo mais. Você pega, faz a radiofrequência, você recupera aquilo dali. E outra Recupere bem. pergunta aqui, eu não sei se a radiofrequência atua nisso, mas a Ivonete está perguntando, ó, que ela tem uma área íntima escura. Como ela pode melhorar isso? Não, a radiofrequência não faz, não atua na coloração, não atua nessa área. Com E como é que ela certeza pode não. melhorar isso, essa coloração? Pois é, você tem cremes que você pode melhorar, fazer cremes para clarear, de clareamento. Tá entendendo? Cremes Entendi. para clarear, né? Existe já cremes prontos ou tem que mandar Não, manipular? você manipula, você normalmente manipula, tá? Então ela tem que ver isso com o médico, né? Ou com dermatologista, também serve. Mas eu Entendi. estava falando antes de alguma outra coisa. Da mulher com câncer que pode fazer a Não, mas antes da mulher do radiofrequência. câncer, eu acho que eu estava falando de alguma outra coisa, não me Você lembro estava bem, falando da mas radiofrequência. Da não, radiofrequência. Era era outra alguma coisa? outra Desculpa te interromper. Pois é, mas não vou lembrar agora. Ai, Deus. A idade é um problema sério. A idade é um problema. É um problema. Ah, Ainda mais quem sim. importa com a gente assim, né? Isso tudo acontece porque as mulheres estão vivendo mais. No século passado, no início do século passado, quer dizer, 1900, 1900 e alguma coisa, a mulher com 15 anos já tinha filhos, começava muito cedo. Aos 30 ela já era uma idosa, aos Verdade. 40 já era mais idosa ainda, era vovó. Aos 60, ela não, muitas não Já estava chegavam. Então, morta. exatamente. O que acontecia? Você tem quando elas entravam, aquelas que viviam mais e entravam na menopausa, que começavam com esses sintomas de menopausa, elas eram internadas como loucas. Sério? Sério. Que Sério. tristeza. Você tinha as mulheres, elas eram internadas em manicômios, tá entendendo? Tomavam choque, e aí mesmo ela ficava louca, né? É mesmo. Aí estrambelhava de vez, não tinha volta. Tenho 41 anos e já tive 2 abortos espontâneos, mas não perco o sonho de ser mãe. Quais tratamentos devo seguir para que eu não venha a ter outro aborto e tenha um filho saudável? Ela teve 2 abortos, tem 41 anos. Ela tem que fazer uma pesquisa com um hematologista para saber se ela tem ou com a imunologista especializada em mulheres, em gestação, né? Para saber se ela tem alguma doença autoimune, se ela tem uma trombofilia, se ela tem alguma coisa que possa estar acarretando esses abortos. Entendeu? Só ela, doutor Marcos, ou parceiro também, que pode estar Não, com uma parceiro, doença não. Aí se o problema for alguma doença autoimune, algumas coisas que são desenvolvidas, tá? Aí tem um tratamento com o parceiro. Entendi. Entendeu? Ela vai ter que se desensibilizar. Ela fica sensibilizada com o parceiro, ela vai ter que fazer algum tipo de tratamento. Ó, tem a pergunta aqui da Eda.
Tenho 47 anos e minha libido está péssima. Alguma indicação de medicação? Depende muito se ela vai usar hormônio ou não. Se ela for usar hormônio, você tem que usar, você pode usar até testosterona com muita parcimônia, com muito cuidado, dependendo da dose, sabendo que a testosterona tem como efeito colateral aumento de seborreia, acne, pode estar pilificação, engrossar a voz, aumento do clitóris. Quer dizer, tem algumas coisas. Até você encontrar a dose ideal, pode acontecer esse tipo de coisa. Por isso que a testosterona ela é abandonada no meio de alguns tratamentos. E tem alguns fitoterápicos que também podem melhorar. Tá ótimo. Ó, agora a última pergunta aqui. Estou com 43 anos e só agora bateu vontade de ser mãe. Outra sobre filhos, né? Tenho medo de tentar e ter abortos espontâneos pela minha idade já avançada. Quais exames ou tratamentos? Ah, você já falou, né? Quais exames ou tratamentos que podem auxiliar numa gravidez mais tranquila? Você respondeu na anterior, né? Tá bem próxima. E também um geneticista, né? Porque aí não é só o caso de ter o abortamento, é ela conseguir engravidar e ela ter uma criança com problemas. Uma criança geneticamente alterada, tá entendendo? Quer dizer, com algumas síndromes que são genéticas, né? A mulher já nasce com todos os óvulos que ela vai usar durante a vida dela toda, a vida fértil. Ela já nasce com aquela... Então, digamos que ela nasce... Eles vão envelhecendo com a gente, né? Eles vão envelhecendo. Digamos que ela nasça... eu vou dar um número aqui. Digamos que ela nasça com 1000 óvulos. E ela vai usar essa reserva durante a vida dela. Só que, com o passar do tempo, esses óvulos também vão envelhecendo. Geneticamente, eles vão se alterando. Os primórdios também vão se alterando. Por isso, um homem, não, porque um homem, a cada 2, 3 meses, ele vai renovando o espermatozoide dele. A mulher já nasce com isso. Está entendendo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Ela tem 46. Você imagina... 44. 44. Ela, aos 44, ela pegar e ter um filho com um problema. Ela ter um filho geneticamente alterado. Tem que ser muito bem discutido isso com o marido, com a família, com ela mesma. Não é uma coisa tão simples. E não coloque isso na mão do seu ginecologista para ele resolver por você. O que a gente pode fazer por você é te dar as opções e os caminhos, e te dizer, isso acontece, isso pode acontecer, isso não. Eu não posso garantir absolutamente nada que nunca vai acontecer. Está entendendo? É verdade, verdade. Então, Marcos, as perguntas acabaram por hoje. Acabaram por hoje. Foi muito, muito bom. Eu quero te agradecer, então, tá mais uma vez aqui no De Boa Luzenta comigo e com todas elas. Ó, elas adoraram, viu? Super gostaram. Eu agradeço. Muito esclarecedora a live, doutor Marcos é muito bom. Tem que ter toda semana, tá vendo? Vamos lá, a gente consegue. Tá? Eu agradeço nem sempre a gente tem a oportunidade de falar tão abertamente. Principalmente porque a gente está anônimo, né? Quer dizer, eu não, mas elas estão anônimas. Né? Eu queria até agradecer, porque muitas delas se expuseram aqui, né? Teve algumas que fizeram as perguntas bem assim, centrais, íntimas até, e fizeram então aqui participando. Super obrigada pela presença de cada uma de vocês aí do outro lado, porque foi muito bom. E
pode mandar outras perguntas ou temas para a gente poder futuramente, logo, se essa pandemia durar até o final do ano, a gente vai ter muitas lives, né? Mas mesmo sem pandemia, se Deus quiser, a gente volta para o presencial gravando um minutinho sobre diversos temas lá no YouTube. Entrou agora aqui meu braço direito aqui, Regina Chagas Levin. Meu braço direito há 30 anos. 30 anos. Eu não comentei na hora, passou, eu esqueci, mas entrou uma, não sei se era menina, mulher, acho que era uma mulher, falando que nasceu com você. Ah, sim, pode ser. Eu já estou fazendo netos, quer dizer... eu acho que era uma mulher. Ela escreveu assim, eu nasci com o Dr. Marcos. Há pouco tempo. Eu lembro que ela falou que tinha 33 anos. Eu já estou fazendo os filhos, eu já estou fazendo parto dos filhos daquelas que nasceram comigo. Já vão para 36 anos de formado. Que macho isso, né? Muito bom, muito bom. Tá? Um abraço para todas vocês. Obrigada, Dr. Marcos. Muito obrigado por vocês nos ouvirem. Né? E é isso aí. Tá bom? Tá ótimo. Quem quiser falar, manda um direct para o Dr. Marcos. Como eu falei, ele está aqui no Rio de Janeiro atendendo na Barra da Tijuca e na Tijuca. Né, Dr. Marcos? Então, super recomendo. Deixa eu só mandar um beijinho pro Derek, que ele está assistindo. Derek, isso aí, um beijo para ele. Ele fica vermelho, mas eu vou mandar um beijinho para ele e para a Regina. Eu também. Eu não vi a Marina. Cadê a Marina? A Marina está bem? Não. As minhas filhas não devem estar assistindo, porque elas devem estar dormindo já essa hora lá longe. Mas o Derek, aí um beijinho para a Regina também, para todas vocês. Aliás, para todo mundo, né? Um beijo bem grande. Vamos acreditar na gente. Vamos acreditar que tudo isso daí vai passar, que tudo isso daí é passageiro, que a gente possa melhorar, possa voltar aí nos restaurantes japoneses, nas churrascarias, possa continuar saindo, sorrir. É muito bom. Isso aí, tá bom? Ter uma qualidade de vida aqui nesse climatério, nessa menopausa, meninas, porque a gente merece, viu? Não se entreguem, porque para tudo tem jeito, tá bom? Beijo grande, Dr. Marcos, obrigada. Beijo, meninas. Tchau, tchau.